10h53, tem entrevista aqui no Manhã Bandeirantes, estamos em contato agora com o Luiz Orsato, diretor do Procon de São Paulo, atendendo gentilmente aqui o nosso chamado, né, para falar, não é, Sabino, sobre uma multa aplicada pelo Procon ao quinto andar, não foi isso, Sabino? Pois é, a multa ao quinto andar, uma multa aí no valor de quase R$ 500 mil por práticas abusivas. A gente queria tentar entender aí do Luiz Orsatti quais foram essas práticas abusivas para começar a nossa conversa. Bom dia. Bom dia Sabino, bom dia Gobato, bom dia a todos aí do Manhã Bandeirantes. Prazer estar aqui. Luiz, por gentileza, a gente tem essa informação de que o Procon de São Paulo, então, atuou, não é, multou essa plataforma, Quinto Andar, no valor de R$ 563 mil, não é? Essas práticas abusivas, quais seriam? Porque a gente sabe que essas plataformas vieram para ficar, facilitar a vida de todo mundo, não é? No dia a dia ali, oferecendo serviços, prestação de serviços, comodidade, praticidade, mas não pode deixar de cumprir aí o Código de Defesa do Consumidor. O que aconteceu nesse caso, hein? Exatamente, Gobato. Por mais disruptivas que essas plataformas sejam, e que bom que elas sejam, elas devem, claro, né, atender toda a legislação e principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, neste caso, foram três, né, as grandes infrações que foram incorridas, que foram detectadas aqui pelo Procon aqui do Estado de São Paulo. A primeira delas diz respeito à cláusula de arbitragem. Aquela cláusula que impede que o consumidor acesse o judiciário, que faça um acordo entre as partes diretamente com o quinto andar e eleja um árbitro. Ora, essa cláusula é totalmente abusiva, que não pode afastar nunca o consumidor de acessar o judiciário, de atender, de reclamar também junto ao judiciário. Aliás, ela é ilegal e inconstitucional, ela não vale nada no contrato, né? Absolutamente nada, então, mas enfim, é uma cláusula que consta lá de forma expressa, Sabino, e essa é um dos motivos da multa que nós, lavramos contra o quinto andar. Segunda questão, que é básica também, diz direito à questão do direito de arrependimento. Aquele consumidor que faz sua compra fora do estabelecimento físico, quando ele recebe produto, ou tem o ok da empresa, ele tem 7 dias para apenas se arrepender, ele não precisa motivar essa questão. Então, o consumidor que vai lá, entra no site e faz lá um pedido de locação, ele pode se arrepender, afinal de contas, ele está lavrando o seu negócio fora do site, fora do estabelecimento físico, dentro do site. Então, qualquer taxa que ele tenha sido cobrado deve ser integralmente ressarcida, e isso também não tem ocorrido. E a terceira causa, também muito comum, infelizmente, é a questão da venda casada, que o site, ele obriga, o consumidor que procura o serviço, condicionando a locação que ele procura a uma taxa de serviço, o que também é ilegal. Então, por esses três motivos, o Procon aqui do Estado de São Paulo multou o quinto andar. Só para entender aqui os caminhos, né? Como que o Procon atua e age a partir de uma denúncia, de uma reclamação, né? Esse montante, esse valor aqui, ele pelo fato do volume de reclamações, pelas cláusulas, por tudo que não foi seguido ali, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma única reclamação, uma única denúncia, o Procon já começa a reunir provas. Como que funciona? Até para explicar para os nossos ouvintes, depois a gente vai passar os canais todos direitinho, mas a partir de uma denúncia, qual que é o caminho, hein? Importante isso, Lobato. Primeiro, o consumidor que se sente prejudicado, ele deve procurar os canais oficiais de proteção e defesa do consumidor, que no caso, claro, é o Procon. Então ele pode acessar o site do Procon, que é o procon.sp.gov.br, ou um dos canais presenciais que nós temos na capital e em todo o estado de São Paulo. E é importante que o consumidor faça o registro da sua reclamação. Primeiro, para tentar resolver esse seu caso individualmente. Então, ele tem um caso que o código não está sendo respeitado, o consumidor deve fazer essa reclamação no site ou nos canais presenciais. Essa reclamação, imediatamente o fornecedor, o comércio, será notificado a prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias. Eventualmente é condicionado também, designamos uma audiência de conciliação, tentando chegar a um acordo. Caso não chegue a esse acordo, essa reclamação ela entra no cadastro, né,
a gente chama um cadastro aqui da empresa, um cadastro negativo, ela recebeu uma reclamação e não atendeu esse consumidor. Essas reclamações são acumuladas e o PROCON depois já avalia essas reclamações e mesmo que não tenha resolvido essa questão individualmente, ele pode impor uma multa ou em outras sanções em face desse fornecedor. Então é isso. Primeiro, o consumidor deve fazer o registro da sua reclamação como se fosse um boletim de ocorrência. Deve registrar. É importante essa informação para o PROCON. Segundo, tentar resolver essa questão individualmente. E terceiro, o PROCON, caso não resolva essa questão individual, pode multar a empresa em face desse cúmulo de reclamações em face da empresa. Eu queria só contar para vocês, inclusive na presença do senhor Luiz Orsatti, que eu tenho um caso de um parente, já com uma idade avançada, 82 anos, que precisou alugar um imóvel, tentou fazer tudo pelo aplicativo, teve dificuldades, principalmente para subir documentos, fazer o upload de documentos no site e procurou ajuda, de alguma forma, do quinto andar, porque senão ele ia perder o negócio, simplesmente perder o negócio. E a ajuda veio só por meios digitais também. Ok, é o site disruptivo, mais moderno, supostamente para facilitar. Só que algumas pessoas têm dificuldade nesse mundo digital. E aí não houve suporte nenhum por telefone, algum atendente, alguma orientação, não. Só por meios digitais dizendo, é assim, e mandando mensagem, você vai perder o negócio, você vai perder o negócio, você vai perder o negócio. Gerou um estresse absolutamente desnecessário que essa empresa não precisa, porque ela veio para facilitar, não para criar esse tipo de problema. Ô Luiz, desculpa, eu não posso também deixar de aproveitar, não é, a sua participação aqui no programa para atender aqui algumas mensagens que chegam dos nossos ouvintes, não é? Porque é importante esse contato direto aqui com o PROCON. Sabino falou, eu falei, o senhor falou também sobre a facilidade dessas plataformas digitais que vieram para ficar e facilitar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas também o Código de Defesa do Consumidor ele precisa ser revisto e atualizado constantemente, porque vai chegando, né, novas tecnologias, novas ferramentas. E aí a gente precisa entender e saber entender o que é abusivo e o que é legal, né? Tem um ouvinte que mandou aqui uma mensagem falando de uma plataforma de entrega de delivery de comida que passou a cobrar aquela taxa de serviço. Tempos atrás, meses, questão de meses, aí não tinha mais, não existia essa taxa de serviço, né? E segundo esse ouvinte, mandou aqui até uma reportagem dizendo que com 110 milhões de pedidos mensais, esse aplicativo então pode arrecadar cerca de 108 milhões de reais, só com essa taxinha extra. Como a gente pode, Luiz, identificar o que é abusivo, o que é legal? Muito se discutia também sobre aquela taxa de conveniência em venda de ingressos, porque é isso, novas ferramentas vêm com novas questões também, não é? E aí? Bom, importante essas questões, afinal de contas, o Código de Defesa é de 1990 e, claro, ele vive até hoje porque ele se baseia em princípios, por isso que ainda é bem atual, mas, claro, carece de uma atualização. E primeira questão sobre a taxa de serviço, em específico essa plataforma, enfim, ela está também em apuração junto ao PROCON, afinal de contas, tudo que onera em demasia o consumidor ou transfere o que seria um custo do fornecedor ao consumidor, ele é uma questão abusiva, uma cláusula abusiva, uma prática abusiva, e isso que em tese deve ser protegido, o consumidor deve ser protegido. Outra questão também importante que o Sabino mencionou sobre os canais de atendimento. Os canais de atendimento não devem ser apenas os digitais, devem ter um canal humano, deve ter uma questão de telefone para bem atender o consumidor. Para isso, então, que o consumidor pode e deve fazer uma denúncia ou uma reclamação nos canais do PROCON, claro, no nosso site tem um espaço exclusivo para o consumidor e tira todas as dúvidas, também é um espaço para, enfim, mandar outras questões e tudo isso nós levamos em consideração, inclusive para inovar a legislação, atualizar a legislação, tudo isso é debatido internamente, bem como no Congresso, para melhorar essa questão, essa relação do consumidor. Afinal de contas, é apenas o consumidor que paga essa conta. Então, é ele que deve ser respeitado em primeiro lugar.
11h03, gostaríamos de agradecer aí o Luiz Orsatti, diretor do PROCON, prestando esses esclarecimentos para nós a respeito dessa modalidade de compra e aluguel de imóveis pela internet nesse site aí que está gerando algumas diferenças com os consumidores. Muito obrigado, viu? Bom dia. Obrigado, Sabino. Obrigado, Lobato. Obrigado. Bom dia a todos. Bom final de semana.